Sabemos que tabelas e gráficos são ferramentas essenciais para interpretar dados, mas sabias que também existem valores numéricos que ajudam a destacar características importantes de um conjunto de dados? Esses valores são chamados de medidas de localização. Entre as mais conhecidas estão as medidas de tendência central, a moda, a média e a mediana. Para entendermos melhor, vamos explorar um exemplo prático. Considera que se pretende estudar o número de irmãos da turma A do 10º ano de uma escola da Madeira. Para isso, inquiriu-se todos os alunos da turma e organizaram-se os dados numa tabela. Comecemos pela moda, que é o dado que ocorre com mais frequência. Ela é representada por MO e indica o valor mais comum no conjunto de dados. No nosso exemplo, o número de irmãos que ocorre com maior frequência é 2 irmãos, pois esse é o valor com maior frequência absoluta. Assim, a moda é 2. A moda é uma medida que pode ser determinada para qualquer tipo de variáveis. No entanto, pode não existir moda ou existir mais do que uma moda, consoante o conjunto de dados em estudo. Quando os dados estão agrupados em classes, a classe com maior frequência absoluta é chamada de classe modal. Por exemplo, considera na tabela seguinte o estudo do tempo em minutos que os alunos da turma A do 10º ano demoram a chegar à escola. A classe modal é de 10 a 20 minutos, pois corresponde à classe que tem um maior número de alunos. Seguidamente, vamos recordar outra medida de localização para dados quantitativos, a média. A média é o quociente entre a soma de todos os dados e o número total de elementos do conjunto. Representa-se por x com uma barra por cima. Voltamos ao nosso primeiro exemplo, com 20 alunos na turma. A média é igual à soma dos produtos do número de irmãos pelo número de alunos com esse número de irmãos dividido por 20. Neste caso, a média é 1,75 irmãos por aluno. Quando os dados estão agrupados em classes, como no nosso segundo exemplo, apenas conseguimos calcular um valor aproximado da média. Isso porque não temos os dados exatos, apenas os intervalos. Para isso, consideramos o ponto médio de cada classe como valor representativo da classe. A esse valor chama-se marca de classe. A média aproximada é, então, a soma dos produtos das marcas de classe pelo número de alunos dividida pelo total de alunos. Com esse cálculo, concluímos que, em média, os alunos dessa turma demoram 17 minutos para chegar à escola. Outra medida de localização para dados quantitativos é a mediana. A mediana é o valor central que divide o conjunto de dados em duas partes iguais. Representa-se por ME ou por um x com um til por cima. No caso do número de irmãos, como o número total de dados é um número par, a mediana é a média dos dois valores centrais da sequência ordenada dos dados. Assim, a mediana é a média dos dois valores que se encontram nas posições 10 e 11. Por observação da coluna das frequências acumuladas, verificamos que esses dois valores são ambos iguais a 2. Pois todos os dados do 8º ao 16º são iguais a 2. Assim, a mediana é igual a 2. Se o conjunto de dados tivesse um número total de dados ímpar, por exemplo, 13, a mediana seria o valor central da sequência ordenada dos dados. Logo, neste caso, a mediana é o valor que se encontra na 7ª posição. Analogamente, por observação da coluna das frequências absolutas acumuladas, verificamos que esse valor é 1, pois todos os dados do 5º ao 8º são iguais a 1. Então, a mediana é igual a 1. Quando os dados estão agrupados em classes,
como no segundo exemplo, é possível identificar a classe mediana a qual esta pertence. Para tal, consideramos as frequências relativas acumuladas e localizamos a classe a qual pertencem 50% dos dados. Assim, observamos que na primeira e na segunda classe encontram-se 70% dos dados, sendo que os primeiros 30% pertencem à primeira classe. Então, a mediana pertence à segunda classe de 10 a 20 minutos. Por fim, temos outras medidas importantes, os percentis, que também são medidas de localização, mas não necessariamente de tendência central. É um conjunto de dados quantitativos ordenados. O percentil de ordem K é definido como o valor para o qual pelo menos K% dos dados são menores ou iguais a esse percentil. Os percentis são muito utilizados para avaliar alguns aspectos relacionados com a saúde. Neste gráfico está representado o peso em quilograma das meninas desde o momento do seu nascimento até os 2 anos de idade. Se observarmos o gráfico, identificamos que uma menina de 8 meses de idade com um peso de 10 kg encontra-se no percentil de ordem 97. Ou seja, sabe-se que 97% das meninas de 8 meses de idade têm um peso inferior ou igual ao dela. Os quartis, que estudamos anteriormente, são percentis específicos. O primeiro quartil é o percentil de ordem 25, o segundo quartil é o percentil de ordem 50, ou a mediana, e o terceiro quartil é o percentil de ordem 75. Eles dividem os dados em 4 partes iguais.